Fala pessoal, neste vídeo eu quero falar sobre 3 livros que você deve ler antes de morrer. Existem milhões de livros publicados, porém tem alguns livros que nos transformam completamente, que têm um potencial de fazer com que nós realmente mudemos de verdade a nossa visão sobre o mundo, sobre nós mesmos e sobre a realidade. Então neste vídeo eu quero compartilhar com vocês 3 livros que eu acredito que você deve ler antes de morrer. Então fica comigo até o final do vídeo para você conhecer esses 3 livros. Eu vou comentar um pouco sobre eles e eu acredito que vocês vão gostar. Então já se inscreva no canal, ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. E se você gostar, curte o vídeo para ajudar aqui o canal, tá bom? O primeiro livro que eu acredito que você deve ler antes de morrer é a Bíblia Sagrada. Por que ler a Bíblia Sagrada? É um livro que vai contar toda uma história, vai fazer tem toda uma narrativa da história da humanidade e sua relação com o seu Criador, com Deus. Então a Bíblia vai narrar desde o início do mundo, como foi criado, até o fim dos tempos. Dentre essa história longa, né, de milhares de anos, e dentro dessa narrativa, você vai compreender tanto a criação do ser humano, a criação do mundo, da terra, dos elementos da natureza, dos animais. Você vai compreender como o homem caiu, né, sobre a queda do homem, a queda espiritual do homem, como ele se tornou, em um certo sentido, inimigo de Deus ou irreconciliável com Deus. E como o amor de Deus foi tão grande que entregou seu filho para ser morto e ressuscitar e redimir toda a humanidade. E como que se dá e se deu todos esses aspectos com relação à redenção do ser humano, né, e como ele pode alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo. E assim se reconciliar com seu Criador e alcançar a vida eterna. Então, dentro da Bíblia, a Bíblia eu estou colocando como um livro, mas ela na verdade é um conjunto de livros. O próprio nome Bíblia quer dizer isso, um conjunto de livros. Então, se você ler a Bíblia completa, você vai estar lendo pelo menos 66 livros, que considerando a Bíblia protestante, né? Se você for ler a Bíblia católica, vai ser 73 livros. Então, a Bíblia tem muitos livros e tem poesia, tem livros históricos, livros proféticos, livros de sabedoria. Então, tem uma riqueza inimaginável dentro da Bíblia, ok? Então, é um livro que todo mundo deveria ler, pelo menos uma vez, antes de morrer. Ler a Bíblia completa, ok? Dentro da Bíblia, você vai ter várias histórias de personagens. Os personagens, por vezes, cometeram pecados e como eles se redimiram, né? Você vai conhecer a história de profetas, de juízes, de reis, histórias como a vitória de Davi sobre o gigante Golias, né? Histórias dos profetas de Deus contra os profetas de Baal, por exemplo, e como Deus mandou fogo do céu para provar que ele era o Deus verdadeiro. Então tem muitas histórias, tem muitos fatos que são realmente muito interessantes e que trazem uma carga fortíssima de ensinamentos e de sabedoria e com certeza vai transformar o seu coração, vai te dar um conhecimento maior sobre a vida, sobre você mesmo, um autoconhecimento e sobre as outras pessoas, o ser humano no geral e principalmente sobre o caráter de Deus, né? Quem é Deus, qual é a vontade de Deus. Então, você lê a Bíblia com o coração aberto, vai ser transformador. Então, por isso que eu coloquei como o primeiro livro que todo mundo deveria ler antes de morrer, ok? O segundo livro que eu acredito que você deve ler antes de morrer é o livro Confissões de Santo Agostinho. Por que ler Confissões de Santo Agostinho, né? De que se trata? Este livro é uma autobiografia espiritual
do Agostinho de Hipona, o conhecido como Santo Agostinho. E Agostinho foi um jovem, né, na sua juventude, foi muito depravado. E quando você lê a autobiografia dele, você percebe que ele era muito depravado, até mais do que muitos jovens de hoje em dia. Então ele realmente entrou num caminho tortuoso na sua juventude, e a sua mãe, a Mônica, ficava orando por ele para que Deus convertesse ele. E, salvo engano, ela orou por ele por 16 anos, até ele se converter de fato, né, realmente. Então ele passa por vários períodos na sua vida e ele conta isso muito francamente. Ele canta isso de uma forma muito transparente. Ele realmente mostra o que ele sentia, o que ele pensava, o que ele fazia, e é uma confissão realmente escrita, e ele vai percorrendo os momentos da vida dele, desde a infância até o momento em que ele se converte. Então é a jornada pela alma de um homem. Este livro é um livro muito profundo, porque ele mostra com transparência a alma de um homem, desde o momento em que ela está se formando na infância, com as suas tendências pecaminosas e tudo que ele passa, o que ele sofre, o luto pelo amigo dele, as filosofias que ele acreditava e que depois ele descobriu que eram falsas filosofias, e como que ele passou por isso tudo até o momento em que ele se converte, né? E daí ele conta como foi essa conversão e o que ele fez depois da conversão. Então é um livro, é um relato muito introspectivo, muito íntimo e que revela muito da natureza humana, né? Muito do pensamento humano, dos sentimentos humanos. Então é um livro muito transformador, é um livro que quando você lê, você se vê em muitos dos sentimentos e das ações do Agostinho. Você se vê nesses acontecimentos, nessas situações que ele passou. Então mostra o processo de arrependimento, e de transformação e de redenção deste homem, que foi Agostinho de Hipona. Okay? Então é um livro muito profundo e que eu acredito que você deve ler antes de morrer. Não é um livro muito longo, então você consegue ler tranquilamente. É um livro muito bom de ler, porque se trata da natureza humana. Então é interessante. Você começa a ler e você realmente se interessa por aquilo, porque você se vê em muito daquilo, muito daqueles acontecimentos, muitas daquelas situações, tá? Então este é o segundo livro que eu indico, que eu acredito que você deve ler antes de morrer. O terceiro livro que você deve ler antes de morrer é Crime e Castigo, do escritor russo Fyodor Dostoiévski. Este livro vai contar a história de Raskolnikov, que é o personagem principal. Ele que começa a pensar sobre o que as pessoas podem fazer. Elas podem fazer algo mal com uma finalidade boa, para uma finalidade boa. Ele começa a pensar muito sobre isso, a refletir sobre isso. Chega a um ponto em que ele começa a acreditar que, em algumas situações, ele pode cometer algo mal, um crime, por exemplo, com uma finalidade boa, para que ele consiga fazer algo bom depois por meio desse crime. Ele começa a relativizar um tanto assim o que é o bom, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado, e ele chega ao ponto de assassinar duas irmãs. Ele mata uma senhora e ele acidentalmente mata a sua irmã também, por causa dessas ideologias que ele começa a pensar sobre isso, por causa de relativizar o que é o certo e o que é errado. Então ele acaba matando uma velha que é a agiota lá da cidade em que ele mora, né, em nome de um bem maior, pelo que ele iria fazer ali com o que ele conseguiu da senhora, com o dinheiro dela. E depois que ele mata essas duas senhoras, ele começa a se esconder inicialmente, né, para que ninguém saiba que foi ele. Porém,
a consciência dele começa a castigá-lo, né? A culpa começa a pesar sobre ele. E essa culpa transparece no seu corpo. Ele começa a ter febre, ele começa a suar, a ter desmaios, né? Então ele começa a ser quase que martirizado pela própria consciência. Okay? Ele entra quase numa loucura, né? Então o livro vai contar toda essa trajetória de Raskolnikov, desde o momento em que ele começa a semear as primeiras ideias sobre essa relativização do que é o certo e o que é errado, de que por vezes as pessoas devem cometer um crime para que chegue a uma finalidade melhor para o bem das pessoas. Então, por vezes é necessário cometer um crime como um meio, né, para conseguir algo bom no futuro, e até ele decidir realmente cometer esse crime, e mostra o processo psicológico do que ele sofre depois de ele cometer o crime, com a culpa, com o sentimento de remorso e com o que transparece no seu próprio corpo, né, com os desmaios, com a quase loucura, com esse castigo realmente da própria consciência, com esse peso na consciência. E vai mostrar também o processo que ele vai percorrer até alcançar a redenção, que vai aparecer no final do livro, ok? Até o momento em que ele encontra uma prostituta que faz esse trabalho para ajudar a sua família, e ele consegue confessar para essa mulher que ele cometeu o crime, e ela vai ajudar ele a confessar o seu crime para as autoridades, e por meio disso ele vai alcançar a sua redenção, a redenção da sua alma. Então é um livro muito profundo também, um livro muito psicológico. Você consegue compreender muito da psicologia humana lendo esse livro, tá? Muito dos sentimentos humanos, dos pensamentos. Você consegue compreender como que algumas ideologias, alguns pensamentos podem ser levados a um ponto extremo, como que aconteceu com ele, a ponto de uma pessoa cometer um crime hediondo, né? E como que este crime é punido pela própria consciência, né? Pelo tribunal da consciência, e como que essa pessoa poderia alcançar uma redenção. Então é um livro muito profundo, uh, que eu acredito que todos devem ler antes de morrer. É um livro maior, um pouco mais longo, não tão longo quanto a Bíblia, e nem tão curto quanto Confissões de Agostinho, né? Então fica entre aí no meio termo. Mas é um livro de literatura, tá? Literatura clássica. É um livro incrível que eu acredito que você deve ler antes de morrer, ok? Então são esses 3 livros que eu penso que todos devem ler antes de morrer. Primeiro, a Bíblia Sagrada. Segundo, Confissões de Agostinho. Terceiro, Crime e Castigo de Dostoiévski. E agora eu anotei aqui, deixei 3 frases prontas, uma frase de cada livro, para que vocês se inspirem e talvez façam vocês desejar ainda mais ler esses livros, ok? O primeiro livro, a Bíblia, eu selecionei aqui um versículo do livro de João, dentro da Bíblia, né? O Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui é João 3,16. É um versículo muito famoso e fala justamente sobre o amor de Deus, né? Que o amor de Deus foi tanto que ele entregou seu próprio Filho para morrer, sofrer a pena dos seres humanos, para que por meio desse sofrimento e deste ato que pagou os nossos pecados, nós pudéssemos ser redimidos, né? Nós pudéssemos alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo, pois ele pagou a nossa dívida, ele quitou o que nós devíamos, tá? Então é um versículo muito importante e central na Bíblia Sagrada. Com relação ao livro Confissões de Santo Agostinho, eu selecionei um trecho também que é muito famoso, né, e que diz o seguinte: Tarde te amei, ó beleza, sempre antiga, sempre nova, tarde te amei. Estavas dentro de mim,
mas eu estava fora, e foi lá que te procurei. Em minha falta de amor, mergulhei nas coisas belas que criaste. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. As coisas criadas me afastaram de ti. No entanto, se não estivessem em ti, não existiriam. Chamaste, gritaste e rompeste a minha surdez. Iluminaste, brilhaste e dissipaste a minha cegueira. Sopraste tua fragrância em mim. Eu a inalei e agora anseio por ti. Provei-te, agora tenho fome e sede demais. Tocaste-me e ardi por tua paz. Isso se referindo a Deus, né? Então é um trecho do livro de Santo Agostinho, Confissões, trecho muito profundo também, e muito belo, ok? E com relação ao livro Crime e Castigo, eu selecionei a seguinte frase. Essa frase vai aparecer já no momento final do livro, no momento em que o Raskolnikov ele já vai se redimir por meio do amor de Sônia, né? Por meio da caridade de Sônia para com ele, e eles tiveram uma amizade, um amor realmente muito puro, e por meio desse amor eles foram transformados ambos. Então a frase diz o seguinte: o amor os ressuscitou. O coração de um continha infinitas fontes de vida para o coração do outro. O amor os ressuscitou. O coração de um continha infinitas fontes de vida para o coração do outro. Então mostra justamente essa caridade que ligou os dois de uma tal forma em que se transformou em fonte de vida de um para o outro. Foi por meio do amor de Sônia para com ele, o amor sincero e puro, que ele conseguiu se redimir, por assim dizer. Foi por meio dela e desse amor que ele teve confiança de confessar o crime para ela, de se abrir verdadeiramente e contar o que aconteceu. E por meio do amor dela, ela ajudou ele a confessar o crime para as autoridades e aceitar o sofrimento como forma de redenção. Então é uma frase também muito bela e profunda que fala justamente da redenção por meio do amor, ok? Então são esses 3 livros que você deveria ler antes de morrer. Se você pensa em outros livros que você acredita que as pessoas deveriam ler antes de morrer pelo menos uma vez, deixa aqui nos comentários, que eu quero ver as suas indicações também. Tá bom? Então esse era o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, compartilhe com outras pessoas. Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.